Muito bem, vamos para a quinta-feira. Quinta-feira o título é A Palavra Profética e o versículo 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Muito bem, no final do versículo 5, agora Colossenses 1, final do versículo 5, Paulo, ele diz assim, depois que ele falou da esperança que vos está preservada nos céus, ele diz, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, versículo 6, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então Paulo, ele fala da palavra da verdade do Evangelho e ele fala da graça de Deus na verdade. Esses versículos, irmãos, esses dois versículos, esses trechos, eles têm grande aplicação para nós. Por quê? Veja só. Paulo, primeiramente, ele fala, vocês ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Isso quer dizer o quê? A palavra que Epáfras transmitiu para os colossenses, eu digo Epáfras porque no versículo 7 Paulo diz, segundo fostes instruídos por Epáfras. Veja, irmãos, nós não estamos nem falando mais do apóstolo Paulo, nós estamos falando aqui de Epáfras. Epáfras, ele não somente pregou o Evangelho, ele transmitiu a verdade do Evangelho para os colossenses. Então, o que quer dizer? Alguém falou para os colossenses a palavra da verdade do Evangelho, certo? Então essa palavra foi falada. Quando os colossenses receberam essa palavra, quando eles ouviram e creram, veja, agora isso se transforma. Então, no final do versículo 6, Paulo diz, o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, quando uma pessoa fala a palavra do Evangelho, então ela está transmitindo a verdade do Evangelho, mas quando eu recebo e eu entendo, e nós vamos ver esse entendestes aqui, o que significa, quer dizer, quando eu recebo e creio na palavra, ela não é somente uma palavra como uma poesia, uma palavra bonita, uma palavra de autoajuda. Essa palavra se torna para mim, que ouvi e criei, a graça de Deus na verdade. Alguém fala para mim a palavra do Evangelho. Alguém falou, não é? O que Cristo fez e o que eu vou receber pela obra de Cristo. Quando eu creio, eu recebi a palavra, certo? Mas o que se tornou na minha vida? A graça de Deus na verdade. É isso, irmãos, que movimenta a nossa vida, é a palavra de Deus. Toda vez que nós recebemos a palavra da verdade, que nós ouvimos a palavra da verdade, se nós recebemos essa palavra, veja no versículo 6 que Paulo diz que ela está produzindo fruto e crescendo. Essa palavra, irmãos, é para mexer com o nosso interior. Essa palavra é para mudar a nossa vida. É para produzir fruto. É para crescer. É para que nós experimentemos a graça de Deus na verdade. Entende? E essa palavra grega para entendestes, conforme nós vimos no alimento diário da quinta-feira, é uma palavra que indica não meramente um conhecimento superficial de algo, mas um conhecimento profundo, um conhecimento que não é teórico. Por quê, irmãos? Porque toda vez que nós recebemos a palavra da verdade do Evangelho, a palavra de Deus, com fé,
ela se transforma na graça de Deus para nós. Essa graça de Deus, na verdade, que Paulo fala no versículo 6, ela vai transformando-nos, porque ela vai nos enchendo com a realidade de Deus. Agora, para isso, irmãos, requer que nós pratiquemos essa palavra. E é aí que entra, irmãos, a palavra profética, que nos ajuda a praticar a palavra, nos dando uma direção segundo o coração de Deus. Eu vou ler aqui na página 63, começando do último parágrafo. Vamos explicar esse conceito, o que significa isso. Desde o início da igreja, no primeiro século, Deus usou seus apóstolos como porta-vozes de sua palavra. A princípio, ele usou o apóstolo Pedro para alcançar os judeus e, em seguida, o apóstolo Paulo para alcançar os gentios. E depois usou o apóstolo João. Quando eles falavam, era Deus falando por intermédio deles. O apóstolo João afirma que, quando Deus quer revelar algo a seus servos, primeiramente ele notifica a um deles. Apocalipse 1:1. Nos últimos tempos, Deus notificou a João. Embora houvesse outros apóstolos, Deus quis notificar somente a João. Ele era o único canal que, dentre o grupo de apóstolos, profetas e servos de Deus, foi usado para receber revelação e levar a obra de Deus adiante. Em cada era, Deus usa um servo para conduzir o avanço da obra. Hoje, em nosso tempo, ele faz isso por meio da palavra que nós chamamos de palavra profética. Então você entende, querido irmão, querida irmã, essa questão como uma palavra de direção. Isso principalmente para que não haja um fazendo o que bem entende. Você pode fazer assim, não, mas o Senhor me mostrou isso, então eu vou fazer isso, eu vou só orar. O Senhor me mostrou que é importante orar, eu vou só orar. Aí o outro, não, o Senhor me mostrou que a vontade dele é nós sabermos mais da palavra, então eu só vou ali, ficar lendo a palavra. O outro aí fala, não, mas é muito importante também pregar o evangelho, eu só vou pregar o evangelho. Então você percebe, querido irmão, as coisas elas ficam perdidas, então você fica girando e não tem uma direção. E aí você pode até dizer assim, não, mas a direção vem do Espírito, está correto. Mas um grupo diz assim, não, o Espírito quer para a direita. O outro grupo, não, o Espírito quer para a esquerda. Não, agora o Espírito quer que recue. Você percebe? Então, irmãos, o Senhor ele sempre usou pessoas. E ele trabalhou nessas pessoas, ele incumbiu essas pessoas, ele deu a sua palavra a essas pessoas, para que todos, do menor até o maior, tivéssemos a mesma direção. Para que nós caminhemos no mesmo caminho, unidos, unânimes. Isso, irmãos, acontece no Antigo Testamento e isso acontece no Novo Testamento. Muitos ignoram, falam assim, não, mas essas coisas são coisas do Antigo Testamento. Mas esquecem que o Antigo Testamento é uma sombra com muitas figuras de Cristo e da igreja. Para que chegando o Novo Testamento, que é a realidade, o Novo Testamento ele não precisa de muitas palavras. Por quê? Porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não temos esse ditado. Então o Senhor constrói o Antigo Testamento com muitas imagens, para que a hora que chegue então o Novo Testamento, ele é sucinto, porque as imagens, as figuras, para nós entendermos, estão no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel ele tinha Moisés, e depois de Moisés tinha Josué. Depois de Josué, irmãos, não tinha mais ninguém. Aí entra qual livro? Entra o livro de Juízes. No livro de Juízes, irmãos, eles estavam já ocupando a terra de Canaã, certo? Só que em vários trechos do livro de Juízes, você lê um versículo. Naqueles dias, inclusive esse é o último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Isso parece positivo, não é? Mas o problema, irmãos, de cada um fazer o que acha mais reto, é que no final
não é a vontade de Deus que é produzida, é a vontade de cada um, porque cada um faz o que acha mais reto. E veja só, o último versículo de Juízes é esse que eu li para vocês. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias, esse versículo é falado em muitos trechos do livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A consequência, irmãos, é o livro de Ruth. O que acontece no livro de Ruth, o que é o livro seguinte ao livro de Juízes. Esse último versículo do livro de Juízes eu li. Eu vou ler o primeiro versículo de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Por quê, irmãos? Como termina o livro de Juízes? Cada um fazia o que bem entendia, o que achava reto. Quando isso acontece, irmãos, você perde aquilo que Paulo mostra para nós em Efésios 3 sobre o dispenseiro. Paulo, ele era um dispenseiro das riquezas de Deus. E ele dispensou isso, por exemplo, para Epáfras. E Epáfras, irmãos, ele foi fiel àquilo que Paulo apresentou para ele. E ele fez o quê? Ele levantou as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia como um fiel ministro de Cristo. Por isso Paulo, no capítulo 1, versículo 7 de Colossenses, ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras. Quer dizer, foi Epáfras que falou a palavra da verdade do Evangelho para os colossenses. Isso vem, e essa palavra veio de quem? Veio de Paulo, que era um despenseiro. É um ciclo, irmãos. Nós recebemos e nós entregamos. Mas, se eu faço como eu quero, se eu falo assim, não, eu vou seguir o Espírito. Talvez, querido irmão, você seja alguém que consiga ver claramente a direção do Espírito, mas nunca se esqueça, há irmãos que têm menos crescimento que você, há irmãos que estão entrando na vida da igreja. Então, o que fazer? Então, esses irmãos, por amor dessas pessoas, de todos, né? O Senhor dá-nos a palavra profética. Não é, irmãos, uma questão de um homem. O Senhor usou vários homens durante todo esse tempo. E o Senhor vai continuar usando. Usou Paulo, usou Epáfras, vai usar a mim, vai usar você. Mas é importante, irmãos, que nós entendamos como Deus faz as coisas. E que Deus faz dessa forma por amor ao seu corpo. Porque lembre-se sempre dessa referência de Juízes com Ruth. Se não há o despenseiro, se cada um faz do jeito que acha melhor, o resultado é a fome. E agora eu estou dizendo, é a fome espiritual. Por quê? Porque aí as pessoas começam a fazer o que elas acham, distorcer a palavra, aplicar palavras que não devem ser aplicadas em situações que não devem ser aplicadas. Isso, irmãos, faz com que muitos percam o caminho de Deus, percam a graça de Deus na verdade. Por isso é tão importante, irmãos. Não deu tempo, eu queria ler mais um trecho do Alimento Diário, né? Não deu tempo, mas leia leia a quinta-feira com muita calma, muita tranquilidade, orando para que o Senhor te ilumine. E muitas vezes, se você ainda tem dúvida, você vai ter clareza. O Senhor vai falar com você. O Senhor fala conosco, irmãos, individualmente. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Mas é muito importante coletivamente que nós tenhamos uma só direção para nós marcharmos juntos em um só objetivo, que é trazer o Senhor de volta. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.